A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Hoje, domingo, dia 17 de agosto de 2025, um domingo glorioso, a nossa querida Irmandade, né, irmãos? Congregando por este Brasil afora, né, irmãos? E indo buscar a presença de Deus. Exatamente 7h30, né? A Irmandade daqui a pouco está ouvindo os cultos online às 10 horas da manhã. Irmãos, vamos abordar com a nossa querida Irmandade sobre uma parte muito linda e eu quero aqui compartilhar com vocês, irmãos. Olha só, a irmã foi buscar a palavra e na palavra, irmãos, Deus deu bem assim para o pregador. Preste bem atenção, irmãos. Irmã, você falou hoje que foi buscar a palavra na congregação cristã no Brasil. E você disse, irmã, que Deus iria revelar a sua petição que você pediu. E o seu pedido foi de alma. Seu pedido foi cheio de lágrima. Mas deixa eu te falar uma coisa, minha serva. E assim Deus dando para o irmão pregar. O irmão falava bem assim. Preste bem atenção, irmãos. Que coisa linda. Olha, eu mandei o anjo Gabriel trazer a Bíblia com a revelação da palavra de Deus e descer na terra para falar com sua alma. Você disse que não aguentava mais. Você disse que era o teu último dia congregando. Mas saiba, irmã, que o anjo Miguel desceu com a revelação da palavra na igreja para revelar para alguém. Mas antes do anjo Miguel chegar na igreja, houve batalha no caminho. Houve impedimento dele descer naquela igreja com a Bíblia, com a revelação da palavra, para que Deus pudesse usar dos seus servos. Então, irmãos, veja bem, até a revelação da palavra de Deus que veio ao nosso encontro dentro da casa do Senhor, há obstáculos. Isso é o modo de reflexão para que podemos aqui assuntar com a nossa querida Irmandade. Às vezes a gente tem vários pedidos da presença de Deus. Às vezes nós temos pedidos em que Deus atende na hora. Às vezes temos pedidos em que o caminho de Deus não é o nosso caminho. Correto, irmãos? Às vezes a gente pensa que Deus vai fazer o que nós está pensando, né? E às vezes o pensamento de Deus não é o nosso, porque é o melhor para nós. Então, irmão, você que tem algo esperando da parte de Deus, saiba que Deus tem o melhor para você, o melhor para mim, e Deus cuida de nós, irmãos. Eu ouvi um servo de Deus testemunhando em que o terno dele estava surrado, o terno estava todo ali. Praticamente, a gente diz, o terno já vai sozinho para a igreja, né? De tão surrado, né? Então, irmãos, e o servo de Deus conversou com o Senhor, olhou para o espelho e disse: Senhor, olha, o meu terno, né? De preto já está cinza, né? Tanto surrado. Irmãos, e veio no pensamento dele bem assim: você vai chegar na igreja, você vai sentar o irmão do seu lado, e este irmão vai falar para você: olha, Deus preparou um terno para você, vamos lá na casa de tal pessoa que vende terno e vou pagar um terno para você. E esse irmão achou que era um pensamento dele, que ele estava imaginando daquela forma que poderia ser, né, irmãos? Quando ele chega na igreja, aconteceu o que ele pensou, olhando em frente ao espelho. E ele até perguntou para o irmão: tem certeza? Tenho certeza. E Deus falou no coração dele: o terno vai ser verde. Então, irmãos, ele foi com esse irmão na próxima semana,
chegando ali, nenhum terno serviu nele, e só um terno verde. Estava lá aguardando. Então, ele entendeu que Deus cuida de nós. E que aquele pensamento não foi dele, e sim uma resposta de Deus na mente dele. E nós, irmãos, quando nós pedimos algo, né, para o Senhor, a revelação vem dos céus. Mas não era o momento também. Eu tiro por mim. Eu fiquei desempregado no ano de 2016. Passei 2017 praticamente numa prova terrível. Todas as economias que eu tinha foram para quitar carro, casa. Rescisão foi para quitar. E eu achava que ia arrumar um emprego fácil e estava difícil de arrumar. Então, irmãos, eu, uma certa ocasião, levava minha filha no ponto das perua escolar. E ali, perto do ponto da perua escolar, vários pais iam levar seus filhos. E cada um desempregado. Quando foi na outra semana, aqueles senhores já não estavam mais ali com seus filhos, aguardando a perua escolar. E sim, suas senhoras. E eu perguntava, conhecia uma, conhecia outra. E o seu esposo? E aí? Ah, não, você não soube, ele já arrumou um emprego. Não, a empresa chamou de volta, né? Então, irmãos, eu contei ali de 5, 6, né, pais que estavam ali levando seus filhos. Não, só tinha eu desempregado. E eu pensei comigo e falei com o Senhor: Senhor, santo Deus, o meu sonho é dirigir ônibus. E ônibus de viagem, Senhor. Mas nem um emprego de ônibus urbano eu consigo. Já mandei currículo, já fui fazer teste, não passei. Senhor. E uma vez eu cheguei no culto, irmãos, triste, e falei na oração: Senhor, irmãos, ali, de vez eu ser mais humilde para o Senhor, eu fiquei contando: nasci no seu caminho, né? Desde criança sirvo a ti, né? E comecei a contar minhas qualidades. E quando a gente começa a contar a nossa qualidade, nós deixamos de ser humilde na presença de Deus. O que nós temos mais é agradecer, não falar o que nós vamos fazer. E Deus cuida de nós. Nós temos que ter confiança. Então, a palavra veio. Parece que o anjo Miguel aquele dia estava demorando. Que até a palavra aquele dia demorou para que Deus revelasse. E quando a palavra desceu na igreja, Deus falou assim: irmão, você que está aqui colocando Deus contra a parede, saiba de uma coisa: você errou e Deus te perdoa, porque Deus sabe que o seu Filho amado Jesus Cristo desceu na terra e passou pela forma humana. E Jesus está dizendo para Deus agora: é a carne, é a tristeza, é a vontade de arrumar um emprego para não deixar os filhos passar necessidade, dar o melhor para os filhos. E Deus manda te avisar: meu filho, eu tenho coisa melhor para você. Não passou nem no seu coração o que eu vou fazer com você. Às vezes você pensa: não estou arrumando emprego, não estou, né? Mas Deus sabe, irmãos, falou até sobre emprego. Deus sabe o que vai ser melhor para você. Irmãos, aquele dia eu pedi perdão para o Senhor e Deus ainda falou a mesma forma: eu velo pelo meu povo na terra, eu cuido de você. Eu tiro da onde não tem e coloco aonde tem, ou coloco aonde não tem. Eu faço surgir, eu crio o caminho, né? Irmãos, e a partir daquele dia eu deixei de reclamar, de me auto-justificar, porque nós temos mais a agradecer, não falar para o Senhor: eu fiz. Então, a partir daquele dia eu parei. Eu praticamente estava apertado, tinha que pagar fatura, tinha que pagar muita coisa, faltando coisa dentro de casa. E quando eu parei, pedi perdão para o Senhor, minha vida deu uma mudada. Mudou completamente. Irmãos, até um órgão para minha esposa, R$4.700 na época, eu consegui comprar
estando desempregado. Foi nessa época em que Deus preparou a sua oficialização, porque ela estava sem estar oficializada. Ela estudou a música e ela foi passando de professora em professora. A última professora dela era uma examinadora, e a examinadora, nossa cara serva de Deus, né? Irmã Eliette, né? Que Deus recolheu para o seu reino de glória, uma irmã, sabe, fenomenal, uma irmã e que quando eu fiquei desempregado, falou para ela: você não vai deixar de estudar e não adianta querer me pagar os atrasados. Porque nós entendíamos, irmãos, que os atrasados, o pagamento que nós tínhamos que fazer ali, a irmã usava o seu tempo, usava o órgão dela, usava a luz, né? E ali de vez em quando ela fazia um lanchinho, né, irmãos? E tinha que cooperar, nós também não ia ficar. Mas quando eu fiquei desempregado, minha esposa falou para ela: irmã, eu vou parar. Então foi até o final, só parou porque Deus recolheu as servas de Deus, né, para o seu reino de glória, e não tinha mais como ela, né? Imagine, está já quase para oficializar e de repente o senhor recolhe. E como ela vai fazer? Começar tudo de novo. Então ficou ali 2, 3 anos parado ali. Parado que eu digo não de tocar, mas parado na aula. Então Deus preparou uma outra examinadora da cidade de Santos, né, se não me engano, por nome Marilza. Eu faço questão de falar nomes. E essa irmã, guiada pelo Espírito Santo, congregou na nossa comum, Morro da Vila Progresso. Chegando ali, Deus mostrou para a irmã oficializar minha esposa em forma urgente. Deu 3 meses para ela estudar os livros. Só que tinha que ter o órgão. E o nosso órgão estava já apodrecido. Já estava as madeiras, era da Gambit. Estava tudo falhando. Então eu estava desempregado. Falei: logo agora que eu estou desempregado, estou aqui, né, vendendo almoço para comprar janta. Então, irmão, pela fé, irmãos, pela fé, eu comprei um órgão e falei: vou trabalhar para pagar esse órgão para você, mas você vai se oficializar. Irmãos, quando Deus entra na nossa vida, irmãos, talvez se fosse uma televisão, se fosse outras coisas que eu comprasse para pagar, eu iria ficar com o nome sujo na praça. Mas como foi as coisas de Deus, então até hoje eu falo com a minha esposa: eu não sei como eu consegui pagar esse órgão. Eu paguei, porque foi feito na minha fatura e a minha fatura não tem débito nenhum. Eu paguei aquele órgão 400. Eu não, foi Deus que pagou. E é aonde eu quero passar para a nossa irmandade. Deus cuida de nós, Deus zela por nós. Quando nós vamos buscar a palavra, que Deus usa os seus servos, o anjo Gabriel vem na sua bandeja a Bíblia e a revelação da palavra de Deus, e vindo de lá para cá ele tem que batalhar com espíritos ruins que não quer que você ouça a palavra de Deus. Então, irmãos, uma reflexão para nossa querida irmandade saber. Então, irmãos, esse Deus é maravilhoso. Este Deus, ele nos surpreende, né, irmãos? Passei isso tudo, né? E quando foi no final, como eu já disse, irmãos, se eu, né, tivesse sido empregado naquela época, irmãos, não ia dar nada certo na minha vida, porque Deus estaria ali, né, premeditando outra coisa para nós, né, irmãos? Como tem aquela parte de José, né, irmãos? José foi vendido pelos seus irmãos, mas antes de José ser vendido pelos seus irmãos, ele foi invejado, porque Deus usava de José. E Deus tinha um certo destino para José. O que estava traçado na vida de José por Deus, ninguém ia mudar. Os irmãos achavam que estaria atrasando o lado de José, né? Jogando ele no buraco. Que sempre tem aquele que quer ver você no buraco, né? Mas teve aquele ali perto, que também eram os irmãos de José, que falou: para que deixar o buraco? Vamos vender ele. É aqueles que estão ali próximo, né?
não quer que faça o mal, mas também não quer estar do seu lado. Vamos vender. Então venderam, né? Porque deixar José jogado dentro do buraco não ia render nada, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos vender José. E venderam José. E eles então sorriam, né? Agora conseguimos tirar aqueles que tinham revelações, tinham sonho direto da parte de Deus. Tiramos, atrasamos do lado dele. Olha lá, ele foi vendido, né? Então, irmãos, eles acharam que tinha atrasado a parte de José, mas ele não atrasou. Eles simplesmente contribuíram para o destino que Deus tinha na vida de José. Ali José foi levado para a casa de Potifar. A mulher de Potifar inventou a mentira que José queria levá-la para a cama. Seduziu, ele era homem de Deus. Então a mulher arrancou a sua roupa, né? Sua túnica, e disse para o marido, Potifar: olha, José veio aqui e me agarrou. Então Potifar, cheio de ira, mandou José para a prisão. Potifar estaria ajudando José diretamente para o destino que ele tinha que ir, para a prisão. Porque da prisão ele foi rei, foi governador. E para ver, irmãos, o que Deus tinha na vida de José, mas para que José chegasse a governador, José sofreu. E às vezes a gente sofre e não quer sofrer, né, irmãos? Santo Deus. O que vocês acham sobre este vídeo, irmãos? Irmãos, uma comunhão gloriosa no culto. Deus deu dos irmãos testemunhar e Deus mostrar essa parte. E eu quero compartilhar com vocês. Por quê? Cada um de nós, né? Qual é o significado desse vídeo? Cada um de nós às vezes quer adiantar as coisas, né? Está esperando algo no Senhor e às vezes não quer esperar. Acaba até, né, falando algo que desagrada a Deus, né? Falando para Deus: olha, eu não vou mais na igreja. Tu tem me abandonado. Tu não existe, né? E às vezes Deus tem o melhor do melhor para você. E o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então deixamos aqui, né, o nosso comentário. E Deus abençoe grandemente a toda a nossa querida irmandade. Deixa aqui seus pedidos também de oração. E Deus vai atender todos os nossos pedidos no tempo dele. Deus abençoe a todos.